Olá, meus queridos! Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que vai dar continuidade ao que nós viemos falando já nas últimas aulas, que é saúde e tecnologia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que todo mundo conhece um pouquinho, e que é muito importante a gente saber e que vai cair na nossa prova dessa semana, de sexta-feira. Nosso tema hoje é vacinas, tá? Vacinas e a sua contribuição para a saúde humana. Então, nós temos muitas coisas para falar. Vamos juntos aqui, que eu fiz uns tópicos para que vocês não esqueçam do que a gente falar de mais importante sobre esse tema. Então, olha só. As vacinas, elas tiveram início com os estudos, com o feeling do Edward Jenner. O Edward Jenner, ele percebeu que na época dele, as pessoas estavam morrendo muito contaminadas por uma doença chamada varíola. Se você perguntar aí para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, eles vão te contar aí como que era a infecção por varíola. E o que acontecia? Ele percebeu que os bichos, as vacas, também davam varíola, mas elas davam uma varíola mais branda. Quando vinha a varíola humana era muito violenta, que acabava matando a pessoa. Então, o que ele fez um belo dia? Ele pegou e injetou numa pessoa. Primeiro, ele percebeu que uma pessoa havia se contaminado com a varíola dos animais. Olha só. Então, a varíola da vaca. A pessoa se contaminou com a varíola da vaca, teve uma febrezinha, sentiu mal, mas logo passou, porque era uma varíola leve. Mais tarde, o que ele fez? Ele pegou o vírus lá da varíola humana e injetou nessa pessoa. Injetou nessa pessoa e percebeu que essa pessoa não pegou a doença, que ela não desenvolveu os sintomas da varíola humana. Então, o que ele, na hora, pensou? Que como ela tinha pegado a varíola da vaca fez com que o organismo dela desenvolvesse anticorpos que mais tarde, quando ela pegou a varíola humana, ela já tinha esses anticorpos no corpo e esses anticorpos atuaram matando o vírus da varíola. E assim, gente, foi feita a primeira vacina. O nome vacina vem de vaca, exatamente por isso, porque a vaca foi o primeiro que mostrou o que seria a varíola. E a vacina da varíola era tirada da vaca. Olha que legal. Hoje nós temos vacinas para várias doenças, nós sabemos disso. Essas vacinas que nós temos hoje, elas contribuem e muito para aumentar a expectativa de vida do ser humano. Nós vimos como que essa expectativa de vida, ela vem aumentando com os anos. Então, antigamente, lá no início do século passado, a gente viu que a expectativa de vida era de 45 anos, 47 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida de perto de 80 anos. Então, isso aumentou muito por contribuição das vacinas, que permitiram que essas doenças
fossem evitadas e, em muitos casos, amenizadas. Agora, como que é o processo da vacina? Prestem atenção. As vacinas, existem vacinas de dois tipos. Existe a vacina que é feita com o micro-organismo morto e existe a vacina que é feita com o micro-organismo atenuado, quer dizer, amenizado. No caso da varíola, por exemplo, ele não fez com o micro-organismo morto, ele fez com o micro-organismo mais leve, atenuado, certo? Então, quando a vacina é feita com o micro-organismo atenuado, geralmente ela causa mais sintomas. Então, tem gente, por exemplo, que toma vacina do posto de saúde e sente muito mal. E quando toma a vacina que é comprada lá da clínica, não tem efeito nenhum. Aí fala assim, a vacina da clínica é melhor. Ela é melhor nesse sentido. Por quê? Porque na maioria das vezes ela é feita com vírus morto. A vacina do posto é feita com vírus atenuado, então ela tem sim mais sintomas. O bebezinho, por exemplo, quando ele nasce, tem vacinas que ele toma lá. Logo quando nasce, ele toma BCG, não é? Depois ele vai tomar a vacina de poliomielite. Tem uma vacina que é muito violenta, que é a pentavalente, que toma no posto, que ela protege contra 5 tipos de doenças diferentes. Se ele for na clínica, ele vai tomar a hexavalente, que protege contra 6. Então, essas vacinas, essas duas, por exemplo, eu me lembro muito bem da minha Maria, quando ela nasceu. A primeira vacina dessa a gente dá com 2 meses de idade. Então, o bebezinho é muito pequenininho. Aí, a primeira da Maria Antônia eu dei no posto. Só que ela teve muita febre, muita dor no lugar da vacina. Então, a noite inteira eu me lembro que eu tive que colocar ela em cima da minha cama, em cima do bebê conforto, porque não tinha posição para ela. Ela virava de um lado, doía, virava do outro lado, doía na cama. Ela só dormiu quando eu coloquei ela no bebê conforto, que as duas perninhas ficaram para cima, toma na perna. Aí eu falei assim, ó, já não vou dar mais essa. Aí as outras todas que ela tomou na clínica. Nunca mais ela teve febre, nunca mais queixou de dor. Por quê? Porque são vacinas que são feitas com o vírus morto, com o micro-organismo morto. Então, elas não dão sintomas, mas são vacinas mais caras, tá? A grande maioria da população não tem acesso a esse tipo de vacina mais cara, tá? Mas as duas igualmente têm efeito, gente. Tem gente, por exemplo, que reclama o seguinte, ó, eu vacinei contra a catapora e eu tive catapora. Acontece sim. Só que quando você vacina, se você vier a pegar a doença vem muito mais branda do que se você não tivesse se vacinado. Só que hoje a gente tem um grande problema, que existe uma grande parte da população que é contra a administração de vacinas. Existe um grupo da população que está se formando de pais, de mães, de responsáveis que são contra a aplicação de vacinas. Graças a isso, nós já tivemos a volta do sarampo agora, porque muita gente ficou sem se vacinar, né? A pólio é uma doença que já está desde 1989, sem nenhum caso no Brasil. Eles estão fazendo muitas campanhas para que as pessoas não deixem de vacinar seus filhos, porque a pessoa fica deficiente, a gente sabe se ela tiver essa doença. Então, nós que somos esclarecidos, que somos estudados, nós temos que formar a nossa opinião e debater contra isso. Por quê? Porque graças a essas vacinas, nós chegamos ao que nós temos hoje, uma expectativa de vida muito maior. Se as pessoas deixarem de se vacinar, todo esse progresso que nós tivemos cai por terra. Por quê? Porque aí vai acontecer igual aconteceu com o Covid. Olha só, há quanto tempo nós estamos em casa? 8 meses já que nós estamos em casa. Estamos esperando o quê? Uma vacina.
estamos esperando alguma coisa que nos proteja. Então, as vacinas, elas nos dão essa certeza de proteção contra aquele micro-organismo. Então, vocês têm que ajudar nessa movimentação, sempre conscientizando as pessoas da necessidade dessa vacinação, nas épocas certas. Então, as crianças vacinam contra a pneumonia, vocês sabem que os idosos e as crianças vacinam contra a gripe todos os anos. Por que é necessário se vacinar contra a gripe todos os anos? Porque o vírus da gripe é um vírus mutante, então todo ano ele muda, ele vem diferente. Então é necessário uma nova vacina para ele. Por isso que a gente precisa sim se vacinar, tá? Ficar atento a isso, ficar atento se o vô e a avó vacinou, leva eles, fala na cabecinha deles para eles se vacinarem e rezar, vamos rezar para a gente poder encontrar uma vacina que seja eficaz contra o Covid. No início dos estudos, eles estavam vendo que essa vacina contra o Covid, ela daria uma imunidade muito pequena, que a gente teria que se vacinar também, tipo a gripe, todos os anos, ou de 6 em 6 meses, para se manter protegido. Mas eu acredito assim que com os estudos, como tem várias entidades que estão preocupadas nisso e que estão se dedicando a esse estudo, logo, logo eles vão conseguir achar uma vacina duradoura contra essa doença que nós estamos lutando, né, gente? Então, ó, vocês vão prestar muita atenção nesse tema. Aí na nossa apostila, esse tema ele está discutido nas páginas, olha só, 34, 35, 36 e 37. Vocês vão dar uma lida nisso tudo, vão prestar muita atenção, e eu quero que vocês façam para mim de dever de casa as atividades da página 40. Elas também vão cair na nossa prova de sexta-feira, estão incluídas na nossa prova, tá? O dever de casa de hoje são as atividades da página 40. O que vocês puderem ler sobre o assunto é muito importante que vocês façam, tá? Nossa aula hoje vai ser muito pequenininha, porque o tema é pequeno, e eu quero que vocês façam também uma trilha que vai ser liberada hoje para vocês, da matéria que nós estudamos, incluindo a parte de vacinas. Combinado? Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.